A cauda começa em uma casa que ressoa com as alegres melodias dos pássaros. Com seu cabelo curto preso atrás das orelhas, a protagonista luta contra a frustração enquanto tenta acender um fogo na escuridão. Ela se move no chão duro, ajustando sua posição com um farfalhar, segurando um canudo em suas mãos e soprando nele para acender a lenha. Eventualmente, a lenha pega fogo, estalando alto, e eu me preocupo com uma corrente pendurada que aquece a sala enquanto uma chaleira borbulha perto, enchendo o ar com vapor quente. Ela se sente aliviada à medida que a casa esquenta. Arumi-ka, o personagem principal masculino, relembra sua amiga da infância que retornou de Tóquio para sua cidade natal há aproximadamente 2 semanas. É uma vila montanhosa com um riacho suave que serpenteia ao lado. A estação de trem mais próxima não tem funcionários, sem ônibus ou lojas de conveniência nas proximidades. Após a morte de sua avó, sua amiga decidiu se mudar para a casa vazia. Ele está indo para a casa de sua amiga, carregando uma bolsa em suas mãos, e parece abatido, não porque desgosta da cidade, mas porque sente que viver aqui é um pouco desperdício. Ao chegar à casa dela e bater na porta, ele ouve ruídos abafados, repentinos e substanciais vindo de dentro, mas não consegue identificar sua origem. Momentos depois, ele ouve o barulho de passos se aproximando da porta. Uma garota abre a porta, seu rosto iluminado com um sorriso largo enquanto a cumprimenta com um alegre bom dia. Notando sua expressão sombria, ela pergunta se tudo está bem, ao que ele responde que está apenas se sentindo um pouco para baixo. Ela é Alice Min, sua amiga da infância, que ele não vê há quase 10 anos, quando ela partiu. Arumi ainda era uma criança, e apesar de considerar Ponto sua amiga da infância, há uma considerável diferença de idade entre eles. Ele reflete que ela costumava ter cabelo curto e uma aparência masculina. Ao vê-la, seu colega de quarto lhe entrega uma bolsa como um presente de boas-vindas. Surpreendentemente, ela aceita o presente e agradece com gratidão. Ela nota seu cabelo desalinhado e brinca se ele acabou de acordar, comparando-o a cabelo de cama. Ele nega, explicando que acordou apenas meia hora antes. Do lado de fora da porta, há uma caixa etiquetada Mui. Sentindo sua fome, ela sugere fazer um almoço para ele como um gesto de agradecimento, mas ele recusa, dizendo que não precisa de almoço. Ela insiste que está tudo bem e o convida para entrar, dizendo que irá buscar um travesseiro para ele. Ao observar sua aparência, ele inicialmente se sente desapontado ao ver como ela mudou agora. No entanto, ele rapidamente se tranquiliza, lembrando que tais mudanças ao longo de 10 anos são completamente naturais. Ele entra na sala, se desculpando pela intrusão, mas parece confuso ao olhar para o irori, uma lareira tradicional japonesa. Ele rapidamente se acomoda perto dela, atraído por seu calor memórias. Voltam de suas visitas de infância, lembrando como a avó de Alice costumava aconselhá-la contra deitar no chão, citando isso como má educação. Ela argumentava que era muito mais quente lá, embora sua avó continuasse insistindo na etiqueta adequada. Enquanto ele reflete, Alice o interrompe, carregando uma bandeja em suas mãos e notando seu fascínio pelo irori, pergunta se ele se lembra dele. Ele admite se lembrar um pouco, particularmente do cheiro persistente de fumaça, desde que faz tanto tempo. Ela ri, notando que é a única coisa que ele lembra do irori. Ela se senta ao lado dele, segurando o irori com uma barra de segurança. Quando ele pergunta sobre o esforço necessário para mantê-lo, ela concorda, mas compartilha sua devoção de toda a vida por ele, querendo dar outra chance. Vendo sua determinação, ele começa a enrolar um lenço em sua cabeça para ajudá-la, mas o tira em frustração quando Alice lhe diz para se concentrar no trabalho em vez de conversar. Ele permanece incerto se ela usará o irori, mas ela começa a preparar um prato, cuidadosamente usando pinças para selecionar pedaços maiores de carvão do fogo, que emitiam um som de estalo agudo. Uma vez que ela reúne o suficiente carvão, ela rapidamente o coloca em um local designado e o cobre com uma rede. Ela o aconselha a manuseá-lo com cuidado, pois está muito quente e escurecerá imediatamente ao ser removido do calor. Com grande entusiasmo, ela adiciona um pedaço extra de bacon que havia comprado no dia anterior. Depois de ver todos os passos, ele fica impressionado com como o prato parece delicioso, mas permanece incerto se ela realmente sabe como cozinhá-lo. Ele está confuso com o setup, pois parece diferente do que ele imaginava. Notando sua preocupação,
ela o tranquiliza, dizendo que o prato parece delicioso, então não há mais nada com que se preocupar. Ela fica satisfeita ao ver a expressão de Arumi ao fundo. O som de carne grelhando enche o ar. Finalmente, eles montam o bacon com alguns legumes e decidem tostar levemente o pão francês enquanto o bacon está grelhando. Os cebolinhos são picados e o molho tártaro é preparado. Depois disso, seu sanduíche grelhado com carvão e chá verde estão prontos. Alice dá a primeira mordida com um sorriso largo, impressionada com a deliciosa combinação de suculento e crocante. Enquanto eles saboreiam seus sanduíches, Arumi ecoa os sentimentos de Alice, achando o prato excepcionalmente delicioso. Ela então explica que o grelhado com carvão não apenas dá à comida uma textura suave e fumegante e um aroma agradável, mas também garante que o pão esteja crocante por fora e macio por dentro, tornando-o verdadeiramente delicioso. Ele está ao mesmo tempo impressionado e confuso porque o sanduíche é tão delicioso, mas não consegue entender como simplesmente tostar o pão pode melhorar tanto seu sabor. Procurando uma resposta, ele observa Alice cuidadosamente soprando em seu chá para esfriá-lo antes de dar um gole. Enquanto observa, ela exala e o pega olhando para ela com o rosto corado. Ele se sente envergonhado por estar olhando, mas Alice também fica corada e pergunta se tem algo em seu rosto. Com um suor no rosto, ele imediatamente nega. O tempo passa rapidamente, e é quase 1 hora depois de terminar a refeição, Alice se deita, dobrando um travesseiro sob a cabeça para conforto. Alguns minutos depois, Arumi retorna, esfregando as mãos devido ao frio, e encontra-a dormindo. Alice acorda e ele a brinca sobre dormir logo após comer, brincando que ela pode crescer um par de tamanhos. Ela ri de seu comentário e agradece a ele por lavar os pratos enquanto ela dormia, embora ele insista que foi o mínimo que ele podia fazer para ajudar. Sentado em frente ao Irori, ele pergunta se ela ainda não tem água quente, pois lavar os pratos deixou suas mãos congeladas. Ela entende como é difícil lavar coisas com água fria. Seu colega de quarto se vê bocejando incontrolavelmente devido ao calor, o que o deixa sonolento. Alice lembra que ele costumava dizer a mesma coisa com frequência, mesmo na infância, sobre como é quente aqui. Ela sorri, corando ligeiramente com alívio ao ouvi-lo dizer isso novamente. Ele cora em resposta, mas começa a beber seu chá sem prestar muita atenção nela. Ele olha para a corrente suspensa, refletindo sobre o quanto as coisas mudaram desde aqueles dias. Apesar de todas as mudanças, ele sente o mesmo calor confortável ao redor do fogo onde ela está sentada, o que o deixa sonolento. Alice interrompe seus pensamentos mencionando como ele costumava dormir em seu colo o tempo todo quando era pequeno. Ele olha surpreso após lembrar disso. Ela pergunta se ele quer dormir novamente. Ele deixa escapar um suspiro suave, lembrando de 10 anos atrás, quando ele dormia em seu colo. No dia seguinte, Arumi visita e corta um pouco de madeira para Alice, deixando o resto no chão para mais tarde. Usando um cartão manual, ele transporta a madeira e ela expressa gratidão por sua ajuda. Segurando o machado com confiança, ela informa que agora vai cortar a madeira para preparar o aare, colocando-a no pedaço maior deixado no chão. Ela começa a cortar a madeira. Com as mãos nos bolsos, ele pergunta se ela precisa de sua ajuda. Ela recusa, mencionando que só tem um machado e precisa ser capaz de cortar a madeira sozinha. Ela sugere de forma brincalhona que ele vai ficar lá e observá-la em vez disso. Sentado no banco com uma expressão preocupada, ele pergunta se ela já cortou madeira antes. Ela balança a cabeça e explica, segurando um machado em suas mãos ao lado de um carrinho de mão cheio de madeira, que aprendeu a cortar madeira procurando na internet, então está confiante de que pode lidar com isso. Ele exala, entendendo a situação. Alice começa a cortar a madeira, lembrando os passos que aprendeu na internet. Ela começa segurando o cabo do machado com a mão esquerda e colocando a mão direita ao lado da lâmina, usando uma faixa enrolada no cabo para aumentar sua força de agarre, o que é particularmente útil para as mulheres. Em seguida, ela espalha ligeiramente as pernas, posicionando-se com um pé na frente do outro, alinhando as costas e tentando firmemente cortar a madeira com o machado. Apesar de tentar seguir todos os passos, ela luta para sequer fazer contato com a madeira. Sentado à mesa, Arumi a observa em silêncio, sem dizer uma palavra. Ela tenta novamente cortar a madeira, seguindo todos os passos, e consegue fazer um impacto leve desta vez. Quando ele oferece ajuda, ela recusa,
insistindo em fazer sozinha. Ela decide tentar novamente, mas luta para sequer fazer contato com a madeira. Após 10 minutos de esforço, frustrada, ela olha para as mãos e expressa frustração, sentindo uma sensação estranha, como se não pudesse sequer sentir as mãos devido aos contínuos tentativas. Vendo-a lutar sem sucesso, ele interrompe com preocupação, sugerindo que ela pode estar exagerando. Ela nega sua sugestão com uma expressão triste. Ele acrescenta que cortar madeira pode ser desafiador para iniciantes, alertando-a de que 10 minutos de esforço a deixarão dolorida no dia seguinte. Olhando pela janela com um sorriso, ele se pergunta em voz alta se é apenas ele ou se realmente está muito quente hoje. Em seguida, ele comenta para ela que ela é muito única. Depois que ele menciona isso, ela olha para ele com uma expressão cansada. Ele esclarece que, após passar tanto tempo em Tóquio, ela decidiu repentinamente retornar ao campo e agora está usando o Irori. Em vez de responder diretamente, ela pergunta se ele acredita nisso. Ele explica mais que não é comum para as mulheres passarem seu tempo livre cortando madeira. Ela comenta com cansaço que supõe que sim também. Enquanto ele a olha, ele não diz mais nada, mas tenta encorajá-la com instruções detalhadas para outra tentativa. Ela o olha com exaustão, ouvindo atentamente todas as suas direções. Ele acrescenta que ela deve também mirar um pouco mais perto do centro da madeira, em vez de para os lados, como ela vinha fazendo. Ela parece confusa sobre como ele sabe todos esses detalhes. Ele menciona que seu avô o ensinou desde o ensino médio. Ela o agarra de forma brincalhona pelo colarinho e o repreende por não ter compartilhado essas dicas anteriormente. Defendendo-se do ataque brincalhão dela, ele esclarece que ela havia dito que queria fazer sozinha. Ela o solta, remove o casaco e tenta cortar a madeira novamente, desta vez seguindo suas instruções para manter a perna afastada na largura dos ombros. Ela posiciona o machado no meio da madeira e pergunta se está fazendo corretamente. Ele a olha com preocupação e diz que, considerando o quanto está frio, lá fora, não havia necessidade de remover o casaco. Ela responde que está trabalhando tão duro que está se sentindo muito entusiasmada, mesmo no frio, está se sentindo quente. Em seguida, ela finalmente exala e segura o machado com as mãos, seguindo suas instruções cuidadosamente. Ela evita balançar o machado para baixo e o deixa cair retamente, finalmente dividindo a madeira em 2 peças. Ele parece satisfeito enquanto ela divide a madeira com sucesso. Ela olha para trás para ele com uma expressão agradecida. Ele sorri calorosamente, seus olhos reconhecendo sua gratidão. Enquanto ela volta para casa, ela espirra, indicando que pode ter pegado um resfriado. Sentada no banco em casa, ela se corta no dedo, fazendo uma careta de dor por causa de cortar a madeira. Ao olhar para ela, ele pergunta sobre suas mãos, porque hoje ela trabalhou muito, mas ela sorri, apesar da mancha persistente em sua mão, garante que está bem. Ela olha para a madeira onde ela cortou a madeira sozinha, percebendo com um riso que provavelmente vai se sentir dorida em todo o corpo amanhã. Agora, ela se sente completamente exausta. Interrompendo-a, RY pergunta se há algo que ele possa fazer para ajudá-la. Ela aponta para uma panela que contém uma refeição que ela preparou. Curioso sobre o conteúdo, ele pergunta o que há dentro. Ele abre a tampa com um barulho, revelando uma refeição quente e apetitosa. Ele parece confuso, se perguntando quando ela teve tempo de cozinhar essa comida, já que ela estava com ele o tempo todo. Ela brinca com ele, informando que ela cozinhou antes de cortar a madeira. Há várias outras panelas que contêm uma variedade de pratos, como repolho cozido com tomate, pratos de curry, linguado cozido, estufado de vegetais e mais. Esses pratos demonstram sua versatilidade na cozinha. Todos esses pratos são preparados usando or, aproveitando suas cinzas quentes e excelente calor. Atenção especial é dada ao prato de fu, que é completado simplesmente adicionando um toque de açúcar e um pouco de sal. Além desses pratos, eles também assam mochi. Uma vez que todos os pratos estão prontos, ele os coloca na mesa, junto com a X para ela. A comida parece incrivelmente apetitosa. Depois de um dia difícil, ela deseja algo doce para desfrutar. Ela expressa gratidão pelas refeições e menciona alegremente, durante a oração antes de comer, que hoje ela não precisa se restringir durante a oração. Ele a observa confuso,
pois não entende completamente o significado. Ignorando, ela começa a comer com entusiasmo, fazendo um pouco de barulho. Apesar do calor, ela sopra para esfriar, mas não pode resistir a começar a comer antes que esteja completamente frio, então começa a beber diretamente da tigela. Suas expressões faciais indicam que a comida é deliciosa. Ele achou estranho que ela estivesse tão focada em cortar a madeira hoje. Ela podia se deliciar em doce sem se preocupar mais tarde, mas ela o interrompe para não pensar assim. A casa parece mais quente com os vapores emanando do Auri e eles também haviam terminado de comer. Ao vê-la comer assim, ele sentiu uma onda de nostalgia. Depois de terminar a refeição, ambos sentam-se fora da casa. Quando Alice apoia a mão no rosto, perdida em pensamentos, ele a olha e pergunta o que está em sua mente. Ela lhe diz que tem pensado sobre ele a chamando de incomum ontem. Ele fica surpreso ao saber que ela tem pensado nisso e ela confirma com um aceno de cabeça. Ela explica com uma expressão sombria que, quando voltou para o funeral de sua avó após uma década, foi um momento de grande surpresa para ela retornar à sua aldeia da infância, e ela decidiu voltar sem muita reflexão. Ela também desejava fazer o Iori funcionar novamente. Então, com grande surpresa, ele pergunta se ela está certa de se estabelecer aqui e usar o Auri, considerando os constantes problemas de fumaça sempre que tenta usá-lo, levando a lavagens mais frequentes de suas roupas e reconhecendo como é desafiador cortar lenha. No entanto, ela explica que, apesar dos desafios e efeitos colaterais ao acender o fogo, ela se sentiu genuinamente feliz ao dividir a lenha. Além disso, a comida que ela preparou no Iori tinha um sabor excepcionalmente delicioso. É por isso que ela decidiu se mudar para cá. Com um grande sorriso e um rubor no rosto, ela o olha e expressa sua felicidade em estar de volta. Depois de ouvir sua razão para voltar, ele permanece confuso e continua a ponderar sobre o verdadeiro motivo por trás de sua volta para essa cidade. Enquanto ele se senta ao lado dela, talvez haja múltiplos motivos também, mas ele não acredita que um estudante do ensino médio como ele possa fazer muito sobre isso. No entanto, ao ver seu rosto sorridente e contente, ele também sorri e pensa que, se ela está feliz e sorrindo aqui, talvez não haja necessidade de outros motivos. Ele diz a ela que, se sua felicidade é genuína, isso é suficiente. No entanto, ele brinca e acrescenta que, mesmo com todos esses motivos, ela continua sendo uma pessoa incomum. Na manhã seguinte, o corpo inteiro dela está doendo, deixando-a incapaz de sair da cama. Em uma manhã clara, uma garota vestida com roupas cruza uma ponte que atravessa um riacho enquanto está ao telefone. Eles perguntam se ela conseguiu convidar seu colega de quarto para sair hoje, e ela responde que não conseguiu. A pessoa do outro lado da linha expressa desapontamento por não poder passar tempo com ela. Ela admite nervosamente que não sabe onde levar seu colega de quarto para um encontro, pois não há muitas opções por aqui. A pessoa na ligação sugere não tratar isso como um encontro ainda, mas sim convidá-lo para jantar de forma casual após o treino. Apesar de sua tentativa de dizer algo, ela é interrompida com o conselho de não usar uma camiseta de futebol sob sua saia. Em pé na ponte, segurando sua bolsa e celular, ela recusa, dizendo que não pode fazer isso. A outra pessoa concorda e tenta explicar que simplesmente querem que ela seja mais cuidadosa. Em seguida, lamenta que ela não se queixe se um ladrão de gatos vier e roubar seu colega de quarto dela. Com seu cabelo curto preso para trás, ela desliga a ligação e olha para o riacho, sentindo-se confusa e triste. O conceito de ladrão de gatos parece ultrapassado e inacreditável para ela. Do outro lado, Aruma está a caminho da casa de Alice, carregando uma bolsa branca pesada e cheia. Ele ponto que, não importa o quanto ela esteja satisfeita com quase tudo, ele está confuso sobre se ela realmente precisa de todas essas coisas. Ao se aproximar da casa dela, ele pondera sobre a adequação de visitar a casa de uma mulher que vive sozinha como essa, apesar de sua longa amizade desde a infância. Ele sente que isso pode não ser apropriado. Ao se aproximar da porta para tocar a campainha, ele ouve um barulho alto de algo caindo do lado de dentro. Sem hesitar e cheio de preocupação com Alice, ele corre para dentro da casa para verificar se ela está bem. Ao entrar na casa, ele fica chocado ao ver Alice com uma expressão perplexa, enquanto uma garota cai sobre ela de uma maneira incomum. Ele não consegue compreender a situação e pergunta sobre isso, chocado.
Ambas as garotas ficam envergonhadas ao vê-lo. A outra garota o olha com carinho e o cumprimenta com um bom dia. Em seguida, enquanto a garota se levanta ao lado de Alice, todos se sentam no chão perto do Iori. Ela começa a explicar, de forma formal, por que estava em uma posição tão estranha com Alice. Ela chegou com um presente de boas-vindas, mas não recebeu resposta quando tocou a campainha. Ao ouvir fumaça vindo de dentro, ela ficou preocupada com um possível incêndio, então correu para dentro e descobriu Alice deitada no chão, o que a levou a ajudá-la, imediatamente. No entanto, quando se aproximou de Alice, ela acordou repentinamente, assustando-a e fazendo com que perdesse o equilíbrio e caísse sobre Alice. Depois de ouvir toda a história, ele repreende Alice claramente, atribuindo o incidente à sua negligência. Alice, visivelmente envergonhada, explica que o calor da sala a tentou atirar uma soneca e ela não pôde resistir. A garota se curvou ligeiramente em desculpas, percebendo que havia mal-entendido quando Ponto pensou que Alice havia desmaiado devido à fumaça. Alice rapidamente levantou a mão para parar a Noca de assumir a responsabilidade e se desculpou por causar preocupação desnecessária. Seu colega de quarto observa as duas com